Olha, vocês dois fizeram críticas ao presidente Jair Bolsonaro no bloco anterior. Vocês podem ser alvo da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil. Se algum telespectador denunciar vocês, vocês vão ser processados por essa nova Ordem dos Advogados. Eu queria muito que alguém denunciasse. Eu queria muito. Eu acho que tem gente que não tem noção de ridículo, né? Primeiro que não é ordem de advogados coisa nenhuma, é uma ONG, porque criar ONG qualquer Zé Mané cria. E esses Zé Manés, que devem ser advogadozinhos de segunda, terceira classe, eu concordo que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil é um cara que também não tem senso de ridículo, né? Ele é petista de carteirinha. Por isso que eu sou um veemente defensor da eleição direta na OAB. Eu acho que é um absurdo a OAB, que prega tanto a democracia e se coloca como defensora do Estado de Direito, não ter eleição direta. O argumento dos canalhas que querem a manutenção da estrutura atual da OAB é ridículo. Que São Paulo elegeria o presidente. Tá bom, imbecil. Então vamos ter eleição indireta para presidente da República, porque quase 50% dos eleitores do Brasil estão em São Paulo. Então só São Paulo elege presidente da República. Então, ao imbecil que defende a eleição indireta, os engenheiros, por exemplo, não podem mais eleger diretamente o presidente do CONFEA. A mesma coisa com o Federal de Medicina. Não, vocês querem manter a mamata, essa cambada de advogados safados que vivem às custas da Ordem dos Advogados do Brasil. E a gente sabe que são muitos. Então, isso é um ponto. Agora, criar uma ONGzinha ridícula, chamar de Ordem dos Advogados Conservadores, devia ser do Ordem dos Advogados sem senso de ridículo do Brasil. Esse devia ser o nome dela. Tô louco para ser processado por um bando de imbecis desse. Até porque a ação deve ser ridícula, né? Porque olha o nível dos caras. Um advogado desse nível não advoga, Paulo. Um advogado desse nível não advoga. Eu acho que ele nunca entrou no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Advogadozinho começou na Paraíba, com todo respeito. Eu conheço excelentes advogados da Paraíba e que tenho certeza não fazem parte dessa ONG ridícula que, não tem dúvida, foi montada e financiada pela gangue que cerca o presidente da República, porque não tem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, a liberdade de expressão está garantida. Eu não vou nem entrar no aspecto legal, vou deixar o Marcelo, porque ele é mais chique do que eu, mas em relação eu acho que fazer parte de um troço desse é não ter senso de ridículo. Mas eu tô louco para saber se tem sucursal aqui, que é para saber quem foi que entrou. Quando você lê uma notícia dessa, você fica se perguntando, é sério isso? Ou será que é uma notícia criada para ser cômica? É um meme? A gente fica... É bom a gente deixar claro que é OACB, Isso. Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, sendo que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma associação que tem força para representar a categoria, força legal. Segundo o Supremo, que inventa definições a cada 10 anos, a cada 5 anos eles mudam isso, mas segundo o Supremo, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma autarquia especial, né? Eu não entendo essa definição, porque se fosse autarquia, seria fiscalizada pelo Ministério Público. Então, mas o Supremo considera que os conselhos profissionais, que são autarquias clássicas, eu não sei por que a OAB é diferente, mas talvez por essa questão da independência, mas o Supremo encontrou uma definição, como ele tem mania, né? Que nem um flagrante continuado. Ele inventa definições quando ele não tem onde enfiar, então ele inventa uma nova e colocar a OAB lá, autarquia especial. Agora, essa ordem aqui, essa coisa ridícula, é uma ONGzinha qualquer, que eu posso montar em qualquer lugar do Brasil, para fazer palhaçada, que é o que eles estão fazendo. E você vê que Inclusive o uso do nome é indevido. não né? pode, você não pode usar a Ordem dos Advogados, ainda que porque é para causar confusão, é para confundir, é proposital. Por que não chama Cavaleiros da Justiça bolsonarista? Inventa outro nome, então. Eles não podem usar esse nome, a OAB vai, acho que judicialmente, vai acabar impedindo o uso desse nome, Paulo. Agora, questão de garantia constitucional, o bolsonarismo prega tanto a liberdade de expressão, dizendo que há repressão, que eles não conseguem, que censura, que o STF é um órgão de censura. Bom, nada é mais censurável do que isso. E aí você vê que no slogan dessa ONG, tá, vamos derrotar o mal. Então, parte-se do pressuposto de que todo mundo que não estiver de acordo com qualquer coisa do presidente é o mal. Por exemplo, nós três aqui, hoje, como a gente discorda de algumas atitudes dele, nós somos o mal.
também. Vai lá, então, tá, vamos derrotar o mal. Na tela está como é que você pode denunciar quem critica o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, então. Parece uma polícia, né? E aí, você sabe o que é mais interessante? Nesse anúncio, Paulo, ele nomina algumas categorias, artistas, tá escrito ali. Entendeu? Então ele vai dizer, qualquer pessoa que você vê propagando qualquer coisa. E o falar mal é assim, se eu falar assim, olha, eu acho o presidente da República extremamente limitado, eu estou falando mal? É a minha opinião, eu acho ele limitado como político. Entendeu? Então, assim, você quer ver o judiciário acabar? Radical é falar mal? Você quer ver o judiciário acabar com essa palhaçada? É só meter isso tudo como litigância de má-fé, abrir processo ético contra os caras que entrarem com essas ações absurdas e pronto. Você acaba com a festa em uns 2 meses. Porque quando mexer no bolso vai ficar feio. A gente precisa tomar cuidado, até como está escrito ali, às vezes a gente está olhando na tela, a ordem dos advogados. Exatamente. Não é a ordem dos advogados. Diretor, está errado. É uma ordem de advogados, no máximo. Grupo de advogados. Sinceramente, é uma facção, uma minoria, e a maioria dos advogados que eu conheço, sinceramente, até caras que simpatizam muito com o presidente da República sabem que isso é uma aberração jurídica, como a gente fala no nosso meio. É uma aberração jurídica. Não tem fundamento, não vão conseguir, não vão encontrar eco. Isso é para desviar foco, isso é para intimidar. Isso é para pessoas falarem assim, não, melhor não falar, porque senão você toma um processo. É para pessoas que são intimidáveis. Nós não somos. Agora, uma característica do populismo, e aí entra o peronismo na Argentina, o lulismo no Brasil e atualmente o bolsonarismo, mas também o chavismo na Venezuela, stalinismo. Uma característica do populismo é tratar os adversários políticos, quem pensa diferente, como inimigos e como do mal, como está falando ali. Sim. Então você vê a proliferação de expressões como esquerdopata, esquerdalha, globolixo, né? Você trata como mal quem pensa diferente de você. É um maniqueísmo extremo. E isso é devido a... Normalmente, o que cria isso no populismo é a falta de proposta política. Sim, inclusive, Paulo, tem uma coisa. Você falou da Venezuela, do chavismo. Vamos deixar claro uma coisa. Eu não sei quando começou essa onda de achar que a Venezuela é um regime de esquerda. Nunca foi, porque Chávez nunca foi de esquerda. Ele era um militar. E o governo Chávez, na verdade, foi muito parecido com o governo militar brasileiro, principalmente durante os anos 70. Final dos anos 60 para o início dos anos 70. Estatizar tudo. Isso não é coisa de esquerda. Isso foi coisa da ditadura militar. E é bem o governo do Chávez. O governo do Chávez é um governo de direita, baseado em milícias, estatizando tudo e usando o dinheiro do petróleo para se expandir, num expansionismo que não tem nada a ver com o regime de esquerda. Então, o fato do governo Lula, de forma equivocada, foi um erro de estratégia, ter apoiado o Chávez, era muito mais no sentido de marcar posição contra os Estados Unidos do que necessariamente apoiá-lo porque havia identidade ideológica. Porque não havia identidade ideológica nenhuma entre o governo do PT no Brasil e o governo da Venezuela. E, paralelo a isso, por que eu estou dizendo isso? Porque o governo do Bolsonaro é muito parecido com o governo do Chávez. É que ele não teve a chance ainda de partir para cima do Congresso. Ou a chance ou a necessidade. Ele está começando pelo judiciário, né? Ele está começando pelo judiciário. Ele está tentando minar, quando ele prega a inimizade da população com o judiciário. Judiciário e meios de comunicação. Então, quando ele prega isso, ele está tentando cortar os vínculos da nação com alguns poderes que não lhe interessam, que ele não consegue ter ingerência. Ele não consegue ter ingerência na imprensa, ele não conseguiu. E ele não consegue ter a ingerência no poder judiciário. A hora que ele não conseguir no Congresso, ele vai para o mesmo caminho, é o que o Roberto falou. Ele vai inventar alguma coisa. Como estão tentando inventar PECs da impunidade, que interessam a grupos, ele também vai. Eu não sei, Paulo, eu tenho cada vez mais a impressão que não há limites. E isso me assusta muito. Não há limites para ele. Ele está cada vez com menos pudor, não sei a impressão que vocês têm, de falar assim, eu posso, eu faço, como agora foi na Petrobras, é direito meu. Foi uma declaração dele. É direito meu, eu tiro e ponho quem eu quero.
E cada vez, devagar, você vê um militar em cada lugar do governo federal. Devagar ele conseguiu. Ele conseguiu colocar militares em todos os lugares. O que não significa demérito, porque existem caras muito capazes. O vice-presidente dele, que é a grande sombra dele, que podia ser o adversário dele daqui a 2 anos, né? Seria muito melhor votar no Hamilton Mourão do que no Jair Bolsonaro. Mas você tem caras muito bons. Pazuello não é um deles, aliás. Não é o mestre da logística. Ele, inclusive, tem valorizado os maus. Isso. Os bons generais não estão aceitando cargos. Por quê? Ele está politizando o exército. Quando ele começa, o salário dos caras não é um comparável de um deputado tal. Quando você começa a colocar, a dar esse tipo de benesses aí, você está usando a tática que o Agostinho usava em Angola, colocando os generais no controle de todas as regiões e de todas as empresas estatais, o que o Chaves fez, colocando os militares no comando das coisas. O comportamento do Bolsonaro é exatamente o mesmo. Ele está politizando as Forças Armadas. Ele não tem o apoio delas ainda, mas ele politizando, ele começa a causar conflito entre aqueles que são contra isso e os que são a favor. E é isso que ele tem feito continuamente. E os atos dele, o Marcelo tocou na ferida, ele está perdendo o pudor, ele está perdendo o medo e está começando a colocar a manguinha de fora. O que me espanta é quando eu vejo gente como esse idiota do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, que tinha que ter sido exonerado da PM, um cara que tem 60 sanções disciplinares, continua sendo PM. Mas esse imbecil não era nem nascido quando o AI-5 estava em vigor. Esse cara não viu o golpe militar, ele não sabe do que ele está falando. E tem muita gente, eu vejo muita gente falando que não tem a menor noção do que fala quando fala de AI-5 e de golpe militar. A educação desse país até hoje paga o preço da destruição que o governo militar fez no sistema educacional brasileiro, que era até 1964 um dos melhores do mundo, o melhor sem dúvida da América Latina. Vale a pena, para quem não viveu o período militar, até estudar, é até divertido, um personagem que o escritor Luiz Fernando Veríssimo criou no final do governo militar, que era a velhinha de Taubaté, né? A velhinha de Taubaté, o governo militar estava tão desacreditado na década de 80, no último governo militar do João Batista Figueiredo, que o Luiz Fernando Veríssimo criou um personagem que era a última pessoa no Brasil, a única, que ainda acreditava no regime militar, essa velhinha de Taubaté. E o porta-voz do Figueiredo chamava Carlos Átila e a velhinha tinha um gatinho chamado Carlos Átila também. Era um descrédito muito grande. Hoje, passados 35 anos, 36 anos, tem gente que tem saudade desse período, sem lembrar da parte muito negativa desse período, né? Que, como o Mohamed falou, um dos efeitos foi a destruição da educação.